colocar aí o capítulo e o versículo, Mateus 7, eu vou ler do 24 ao 27. Se algum dos meus irmãos amados aí colocar, Mateus 7, versículo 24 ao 27. Quero ler com vocês e aí também explanar um pouquinho daquilo que Deus está falando ao meu coração. Então diz a palavra do Senhor assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto é muito rico e ele pode ter várias interpretações, né? Pode ter uma interpretação espiritual, que é realmente muito bom, uma interpretação familiar e uma interpretação nesses dias realmente de dificuldade, nesses dias onde muitas das coisas que nós temos visto e ouvido falam com incerteza nos nossos corações. Eu quero fazer aqui algumas aplicações em cima desse texto, para que ele fique bem compreendido na sua memória, fique bem compreendido no seu coração. A primeira coisa que você precisa entender é que esta parábola, ela vem logo no final do Sermão do Monte. Jesus ele começa a ensinar ali no Sermão do Monte, e esta está lá no último capítulo, é quase que no fechamento do Sermão do Monte. E das parábolas que Jesus contou, boa parte das parábolas, elas eram para as pessoas que ele estava discipulando, para os discípulos dele. Ele explicava para eles. Essa parábola é uma parábola que ele conta para toda a multidão, que ele fala para todo mundo. Ou seja, todo mundo precisava entender o que ele estava falando aqui, o que ele queria ensinar. Ficou bem claro. Quem lê esta parábola consegue interpretá-la muito facilmente. Ele está falando de edificação, ele está falando de construção e aonde construir. Então, aqui, você precisa entender isso. Ele está falando com todo mundo. Está falando com quem conhece Jesus intimamente e com quem não conhece Jesus tão intimamente assim. E outra coisa que eu achei interessante frisar aqui é que estas casas, elas eram bem diferentes das que nós conhecemos hoje. Jesus, quando ele ia falar de alguma coisa, ele usava algo muito conhecido da sociedade. Então, quando ele está ensinando sobre essas construções, ele está perto de uma, ele está falando acerca de uma. As pessoas conheciam do que ele estava falando. Então, diferente do que nós conhecemos hoje, as casas naquela época não eram casas muito resistentes. Eram casas do que nós conhecemos aí de sapê, né, de adobe. Aquela casa com palha e barro. Eram casas com paredes frágeis. Então, facilmente um bandido conseguia fazer um buraco, entrar numa casa, né? Quando a gente vê lá que os homens deixam o paralítico do teto onde Jesus estava, facilmente eles desmontam o telhado. Então, as casas eram frágeis. E é muito interessante você entender que Jesus aqui, ele não está querendo falar do material. Ele não está querendo falar do material em si, daquilo que nós vemos, mas ele vem para falar daquilo que nós não enxergamos, do fundamento. É para onde ele vai apontar e é o que ele vai falar. Então é importante você gravar essas coisas para maior compreensão dessa parábola. A mensagem principal dessa parábola, ela é bem óbvia. Ela fala do construtor prudente e do construtor insensato. Ela fala que o prudente escolheu bem o lugar da edificação da sua casa. Ele escolheu bem o lugar da edificação daquilo que ele queria construir. Então, aqui nesse texto de Mateus capítulo 7, ele vai apontar para isso. Olha onde você está jogando a sua vida. Olha onde você está realmente construindo, aonde você está edificando. Então, e qual que é o significado espiritual dessa mensagem? Da parábola, é o quê? É que Cristo é a nossa rocha. Cristo é o fundamento. Cristo é a base. Cristo é aonde devemos começar todas as coisas. Por isso que lá em Apocalipse ele vai falar, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Então ele aponta, eu sou o princípio, alfa, primeira letra do alfabeto
grego, ômega, última letra do alfabeto grego. Então ele está falando, eu sou o princípio e eu sou o fim. Então aquele que quer realmente compreender como ter uma vida estável, aqui está o princípio. É você edificar a sua casa sobre a rocha. Então, se nós voltarmos para o texto aqui, ele vai falar, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. Então nós vamos perceber que todos os dois construtores, eles ouvem a palavra. Mas existe uma diferença entre eles, a prática. Aquilo que nós ouvimos precisa estar muito alinhado com o que praticamos. Aquilo que nós ouvimos sem prática torna-se ineficiente. Então, a fé sem prática, ela acaba virando uma maldição, porque ela vai virar uma culpa. Então, eu preciso entender que nesses dias onde a fé precisa ser exercida, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu já ouvi que Jesus falou. Aquilo que eu já ouvi que ele tem dito ao meu coração. Então, Jesus aponta, aquele que ouve e as pratica é semelhante a um homem prudente. O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa precavida, é uma pessoa que realmente ela recebe as coisas e valoriza. Aquele que é prudente, ele olha para a situação com uma determinada previdência. Então ele já busca estratégias, ele já busca um planejamento das suas ações. Então hoje, se você vê alguém que trabalha com edificação, você vai ver que ele faz um projeto, ele faz um estudo de solo, ele analisa o material, analisa o concreto que vai usar, né? Mas o principal é se o lugar onde ele está edificando é estável, se há estabilidade. Eu vou dizer para você, eu não conheço nenhum ensino mais estável do que o ensino de Cristo. Eu não conheço um ensino mais equilibrado, um alimento mais balanceado do que a palavra de Deus. Então, se você quer ter esse equilíbrio, eu estou te apontando o caminho. É a rocha firme, é Jesus, é aonde devemos edificar. E aqui o Senhor falou comigo em 4 coisas. Então, 4 lições que essa parábola nos dá. A primeira delas, a primeira das lições, todos nós estamos sendo edificados e edificando. Nós estamos sendo edificados e estamos também crescendo automaticamente. Isso é a vida. A vida é um processo de edificação. Eu estou em construção, eu estou sendo trabalhado, eu estou sendo aperfeiçoado. Então, Jesus está falando isso. Nossa própria vida, ela é uma construção. Todos os dias acrescentamos o quê? Tijolos na nossa edificação. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra que aprendemos, em cada pensamento correto que temos, em cada desejo e em cada atitude de realização, em cada ação que eu tenho, a minha fé vai sendo forjada e edificada. Porém, o que acontece? Nem todos são iguais, né? Você não vai ver na Bíblia muita diferença, ou é lado A ou é lado B. Então Jesus ele nunca aponta 3 vias. Aqui ou a pessoa é prudente ou ela é insensata, é o que ele está falando. É o perfil das pessoas. Então nós vamos ver isso. Você vai ver que não vai ter muita diferença no material que foi usado para edificar. A forma com que esse material foi usado é o que fez a diferença. A forma com que você aplica, né, a sua vida, a forma com que você aplica as suas finanças é o que vai definir qual é o resultado da sua edificação. Então, se você realmente buscar essa sabedoria do alto para lançar bem os seus fundamentos, lançar bem os seus alicerces, dificilmente você vai sofrer com noites escuras, com dias realmente adversos. Então a primeira coisa que você precisa aprender é isso, você está no processo de edificação. Qual que é a pergunta nesses dias? O que eu posso aprender com esses dias de restrição? Quantos entraram nesse isolamento, por exemplo, sem uma poupança? Quantos entraram nesse isolamento endividados? Quantos entraram nesse isolamento sem realmente ter uma reserva? Eu tenho um material escrito, eu estou escrevendo mais e mais, mas eu tenho uma pesquisa que ela é de uns anos atrás, que fala que 5% dos brasileiros se preocupam com uma reserva. Você imagina? De 100%, 5%. Aí você vai para os Estados Unidos, essa projeção ela vai chegar para ali uns 20%, 17 a 20%. Quando você vai lá para o Japão, mais de 25% da população japonesa procuram
ter uma reserva, procuram ter uma reserva de emergência. Aí eu fiquei pensando, por quê? Já viu a quantidade de catástrofe que tem lá no Japão? Já viu a quantidade de catástrofe que tem fora? Então as pessoas, elas se preparam. É a velha história, né? Da cigarra e da formiga. Que a formiga foi acumulando alimento no decorrer de quando ela podia, e a cigarra ficou cantando, aquele desenho antigo da Disney. Veio a neve, a cigarra congelou e a formiga tinha lá a provisão para passar por aquele inverno. Então, nós precisamos aprender algo nessa situação. O que Deus está me ensinando? O que Deus quer fazer na minha vida nesses dias? É fundamental para o seu crescimento. Então, lembre-se disso. Aonde você está aplicando realmente os seus recursos? Aonde você está investindo a sua vida? A segunda coisa que esse texto me ensina foi: devemos ser praticantes e não somente ouvintes do evangelho. Não somente ouvintes, devemos praticar. É muito ruim, eu falo como homem de Deus, é muito ruim você ver que pessoas que conhecem a Bíblia ainda dão mau testemunho. Ainda insistem em dar mau testemunho daquilo que eles professam crer. O caráter é o distintivo principal de um cristão. O caráter, os frutos do Espírito. Vai lá em Gálatas 5, 22, você vai ver que ali tem frutos, né? Amor, benignidade, longanimidade. Aquilo ali deveriam ser as marcas ou o alvo de todo cristão manifestar aqueles frutos. E eu tenho percebido que muitas pessoas hoje não se preocupam com isso. Então nós precisamos olhar para a palavra e falar: opa, eu não posso só ficar ouvindo. Eu tenho que correr e botar em prática. Eu tenho feito uma prática, né? Estou tentando aprender como me relacionar com redes sociais. E eu tenho feito uma prática. Toda vez que eu termino uma live, eu estou colocando lá. O que na palavra foi falado ao seu coração? Coloca aqui um pouquinho. Pouquíssimos irmãos param para escrever. Pouquíssimos irmãos. Eu vou falar. Isso deveria ser um hábito. Terminou uma mensagem, você deveria escrever algo que Deus está falando no seu coração. E não só escrever o que Deus está falando, mas o que você vai fazer em relação àquilo. O que você vai aplicar em relação àquilo que Deus te diz. Porque uma coisa é você receber conselho de um professor, você receber conselho de um coaching, você receber conselho de um profissional especialista em uma área. Outra coisa é você receber conselho diretamente de Deus. Se nós valorizamos o coach, se nós valorizamos os profissionais especialistas, imagina só se não deveríamos valorizar o que Deus fala. Mas o que tem acontecido? As pessoas têm tratado a fé muito levianamente, muito superficialmente. Então, se Deus está te falando algo, e isso é importante para você, escreva e coloque qual vai ser a sua ação em relação àquilo que Deus te diz. Isso vai trazer maior crescimento. É como eu chamei essa mensagem. É realmente você ser firmado na rocha. Essa é a forma de você ser firmado na rocha. É você praticar prontamente aquilo que você tem ouvido de Deus. Colocar em prática. Muitas pessoas apenas ouvem a palavra de Deus e acham que isso já é suficiente. Entretanto, o próprio Jesus adverte que é preciso praticá-la, que é Jesus falando. O construtor prudente, ele ouve as palavras de Jesus e coloca em prática. O insensato não. Ele ouve a mesma palavra, mas aí ele faz do jeito dele. É como você ir lá, chamar o engenheiro para fazer todo o planejamento da sua construção, e na hora que você for construir, fala: não, o engenheiro está errado. O engenheiro não... Deus é o conhecedor de todas as coisas do universo. Se nós dermos atenção para o que ele está falando, se nós dermos atenção para onde ele está apontando, lembra que os pescadores não tinham pegado peixe nenhum. Jesus entra, não entendia nada de pesca. Jesus não era pescador, vamos falar assim naturalmente falando, profissionalmente. Mas ele vira para um pescador profissional, ele fala: volte lá e joga a rede de novo. Pedro fala: Senhor, já estou cansado. Ele fala: não, joga agora a rede de tal lado. Quando ele joga, eles pegam muito peixe. Às vezes nós damos cabeçada na nossa vida porque estamos tentando fazer do nosso jeito. Tenta fazer as coisas do jeito de Deus. Tenta pensar, né? O que Jesus faria no meu lugar? Essa pergunta já me livrou de tantas situações enrascadas. Qual seria a reação de Jesus agora? Qual seria a reação de Jesus diante dessa ofensa? Qual seria a reação de Jesus nesse momento aqui que eu estou passando de dificuldade? Isso já me livrou de muitas situações embaraçosas. Então pense nisso. Olha Paulo. Paulo ele seguiu a risca. Olha o que ele fala em 1 Coríntios 3,
verso 10 e 11. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Olha o que ele fez. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Cada um veja como está construindo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto. E ele fala qual é. Ele fala o qual é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se eu poderia te dar um conselho, conheça Jesus. Não fica conhecendo muito de história, não. Não que a gente não deva ser estudioso, a gente deve ser estudioso, mas procure ser íntimo de Jesus. Procure ser íntimo do que ele realmente é, o Filho de Deus, o que ele ensina, como edificador, aonde ele quer que eu construa, aonde que ele quer que eu lance os meus fundamentos. Avançando um pouco mais, só há dois tipos de construtores, como eu explanei um pouco antes. Geralmente costumamos dividir as pessoas em várias classes, mas aqui Jesus divide em duas. Ele fala o prudente e o insensato. Então, vai ter esses dois tipos de pessoa. Aquele que ouve e realmente busca agir na sabedoria divina, aquele que ouve e não dá atenção para aquilo que realmente foi falado e tenta fazer do jeito dele. A famosa justiça própria, a famosa força humana, a mãozinha humana para Deus. Deus sabe o que faz. Se ele nos deixou totalmente o plano de ação para o homem, devemos agir segundo o plano de ação. A Bíblia é o manual do corpo humano. Eu sempre faço esse desafio nos retiros, vou fazer aqui publicamente. Nem sei para onde vai esse vídeo. Mas me encontro um problema no mundo que eu não te dou a solução na Bíblia. Me encontro um problema num casamento que eu não te dou a solução na Bíblia. Me encontro um problema, não sei, político, de injustiça, que eu não te dou a solução na Bíblia. A Bíblia tem as respostas para todas as coisas. Ela é a verdade de Deus. Ela é o centro, né? Ela tem tudo que a gente precisa para andar bem nas nossas vidas. Então você vai ver que esses dois construtores, um seguiu corretamente o que deveria e o outro tentou fazer como ele achava que era o certo. Não há uma terceira opção. Lá no Apocalipse, mais uma vez, vai falar, seja frio ou seja quente, não seja morno. Não tem três vias. Ou você é ou você não é. Não tem meio termo. Então, decida ser totalmente confiado no Senhor. Decida ser totalmente confiado na palavra. Não dá para ter meio termo. É uma balança desequilibrada. Não vai funcionar. Vai pender para o outro lado. Aqueles que estão em cima do muro, infelizmente, já se perderam. O negócio é ser decidido. Decidir-se por Jesus e andar com ele. Por último, para a gente terminar e orar, as diferenças aparecem nas tempestades. O prudente, né, e o insensato, quando tudo está bem, quando o dia está claro, quando não tem tempestade, eles parecem que são as mesmas pessoas. Em algum momento parece até que o insensato ele está prosperando mais do que o prudente. Em algum momento parece que o insensato ele está até indo melhor. Mas quando vem o dia mau, quando vem o coronavírus, quando vem uma pandemia, quando vem uma situação difícil, é aí que a gente vê aonde as pessoas estavam confiadas. É aí que a gente vê aonde as pessoas estavam esperançosas. Ou Jesus é a nossa esperança, ou definhamos em dias incertos, em dias escuros. Precisamos de fato entender, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Salmo 91 é um salmo bem conhecido. Lá é muito claro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Mas é aquele que habita, é aquele que busca andar junto. Esse vai encontrar descanso. Então, nesses dias de tempestade, é onde você vê quem foi prudente. É no dia da escassez que você vê quem agiu com sensatez. Então, é muito triste isso. Mas às vezes vai ser no final da vida que muitos vão perceber o quanto edificaram mal, o quanto valorizaram coisas que não têm valor. É muito triste. Nós estamos vivendo tempos que as pessoas não têm valorizado coisas que os nossos avós valorizavam. O casamento virou contrato. Casamento virou uma negociação entre duas partes. Filhos
viraram um prejuízo, viraram um déficit numa família. As pessoas não querem ter filhos porque filho é sinônimo de gasto. Mas é no final da vida que a gente vai ver se realmente investirmos bem, se realmente colocamos bem a nossa vida naquilo que nós fazemos. Então, eu creio que tudo que nós estamos vivendo hoje é para nos mostrar. Será que eu estou realmente lançando o fundamento de maneira prudente, de maneira sensata, ou eu tenho agido como um insensato? Quer agir com sensatez? Consulta sempre a vontade de Deus. Consulta sempre aquilo que Deus quer que você faça. Porque em dias comuns, todos parecem iguais. Mas em dias tenebrosos, em dias difíceis, é que aqueles que verdadeiramente estão firmados no Senhor brilham mais, aparecem mais. Porque é em meio às trevas que a luz é mais importante. Então, Deus quer te usar assim. Eu creio que todo aquele que está em Cristo já foi iluminado. Todo aquele que está em Cristo já recebeu a direção. O que nos resta? Caminhar nessa constante evolução dessa edificação realmente espiritual. Caminhar buscando o crescimento. Buscar essa transformação da mente que fala ali em Romanos. Buscar, pois, a renovação da vossa mente. A nossa mente, ela pode nos levar para caminhos ruins. Por quê? O próprio nome diz, a nossa mente, ela pode mentir para nós às vezes, nos enganar às vezes. Então precisamos entender que Deus quer mudar nossa forma de pensar, para que nós nesses dias possamos colher frutos diferentes. Deus quer que você colha coisas diferentes, mas para isso, olha para os seus fundamentos. Aonde você está enraizado? Aonde você está firmado? Aonde é o lugar, né, que você gostaria de estar mais? Eu amo estar na presença do Senhor. E para estar na presença do Senhor, você não precisa ficar parado dentro da igreja, não. Você pode estar na presença do Senhor no seu trabalho, na sua escola, mas você gosta de estar na presença dele? Você gosta de buscar a presença dele? Você está enraizada nele? Porque se estiver enraizado nele, é dele que você vai receber vida. E no dia do vento forte, essa árvore tem raiz. Essa árvore ela é profunda. Vento nenhum vai te balançar, porque você está firmado em cima ali, está fincado em Jesus. Dificilmente algo vai te abalar. Eu poderia até chamar essa palavra de inabaláveis. Inabaláveis, porque em Cristo, você olhando para ele, você vai perceber que você é inabalável, né? Então eu quero deixar essa palavra com você. Quero deixar esse texto desses construtores com você, para que você nesses dias faça essa avaliação. Como que eu preciso melhorar a minha forma de edificar a minha fé? Aonde a minha fé está? Ela está no lugar certo? Ela está no meu trabalho? Se eu não sei se a minha empresa vai reabrir? Ela está no governo, né? Qual vai ser o próximo passo do governo? Ou ela está em Jesus? Eu quero dizer, a minha fé está em Jesus. A minha fé está no Senhor. Eu não creio. Eu não creio em presidente. Eu não creio em outros países bem desenvolvidos. Eu creio em Jesus. Eu creio que Jesus sempre vai dar um jeito de nos abençoar. Independente de onde nós possamos estar, ele vai nos dar um jeito de abençoar. Ele vai nos favorecer. Lembre-se sempre, José prosperou na cadeia. Foi lá na cadeia que José também prosperou. Então, existiram homens de Deus que prosperaram em situações totalmente adversas. Palavra do Espírito para você. Se você crê em Jesus, você vai prosperar em todo o tempo. Você vai avançar em todo o tempo. Basta confiar. Basta crer que você está no melhor lugar. E esse melhor lugar é Cristo. Que essa palavra possa ficar no seu coração. Que você olhe para sua casa e fale, eu quero a minha casa edificada nessa rocha. Que você olhe para a sua vida e fale, eu quero a minha vida edificada nessa rocha. Quero que meus filhos tenham esse princípio. Quero que as pessoas que estão ao meu redor aprendam isso. Que na rocha firme, o sábio construtor edificou, construiu, levantou. No final, material não fez diferença. Se a parede era frágil, se a parede era forte. O que importou é aonde ela estava posicionada. O Senhor nos posicionou nele. Toma posição. Ele nos fez assentar com ele nos lugares celestiais. Nos deu posição de domínio, de governo. Gênesis capítulo 1, ele dá autoridade para o homem para dominar. Essa é a autoridade que você precisa usar em dias de vento contrário. Use essa autoridade agora. Quero orar com você. Feche seus olhos. Aí onde você está, nós vamos orar. Coloque aqui os seus pedidos, né? Já vi que a irmã Liliane pediu aqui pelo avô. Se puder colocar o nome do seu avô, eu quero orar realmente também sabendo o nome das pessoas que eu estou orando aqui. Que Deus possa realmente abençoar com essa palavra
e responder as nossas orações como já tem respondido. Feche seus olhos que eu quero orar em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, Senhor,